Fala, empreendedores! Estamos de volta aqui com o podcast O Seu Negócio, o podcast do empreendedor. E hoje estamos recebendo uma convidada super especial. Hoje tivemos um dia bem agitado, né, Clara? Estamos recebendo aqui com muita honra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Clara Germana, empresária contábil, atualmente diretora administrativa da Câmara Municipal de Maracanaú. Estivemos recentemente lá no evento de solenidade em homenagem ao Dia do Contador, né, do profissional contábil. Hoje ela é coordenadora do Comitê Estatutário de Auditoria, da CAGES, membro do Conselho Deliberativo da APSEC, membro da CRC Mulher, membro da Comissão de Prestação de Contas Eleitorais CRC, ex-presidente, eu digo ex, mas ela é eterna presidente do Conselho Regional de Contabilidade, fazendo um apelo aqui, mas vai dar certo. Então, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará de 2014 a 2017. Muito obrigado por aceitar o nosso convite desse bate-papo aqui no nosso podcast Seu Negócio. Um podcast que ele é voltado especialmente para o empreendedor, né? Seja bem-vindo, a palavra é sua, se apresente, fale um pouco para o nosso público, conte um pouco sobre você. Bom, primeiramente agradecer pelo convite. Não poderia dizer não por causa de se tratar do assunto, né? Empreendedorismo, contabilidade, prestação de contas eleitorais, a questão do próprio nossas entidades. Então, assim, é um assunto que realmente me atrai, que eu gosto muito, então não teria como dizer não. Então, muito satisfeita por estar, né, aqui com você e com todos vocês que estão nos assistindo, né? Legal. Bom, como você falou, né, eu fui presidente do Conselho de Contabilidade, 4 anos, foi 2 anos renovados mais 2. Digo para todos que foi um grande desafio, né? Primeiro porque foi algo novo para mim, apesar de antes eu ter sido vice-presidente, mas foi também algo muito de aprendizado, de conhecimento, de integração, de vivência. Então, assim, foi muito, muito bom, né? No final, a gente pode contar mais muitos créditos. Sem dúvida, sem dúvida. A Clara, pessoal, ela deixou um legado, né, durante a presidência do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, e esse legado ele vem sendo dado continuidade, né? Realmente foi um marco, mudou a forma de gerir o Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho ele tinha uma forma de gestão anterior a você e mudou muito para melhor, né? Evidentemente, sem desmerecer os outros presidentes anteriores ou posteriores, mas eu considero que a sua gestão foi realmente um marco no Conselho Regional de Contabilidade. Profissionalizou, organizou, deixou as coisas mais claras e mais eficientes, né? Eu acho que isso vem muito da sua formação profissional, né? A Clara ela consegue unir a contabilidade pública e a contabilidade comercial, que eu particularmente não sei, vamos tentar descobrir como é que ela consegue, que são 2 universos totalmente distintos. Mas o legado que você deixou no Conselho durante a sua gestão, ele vem muito, acredito, que da sua formação profissional de trabalhar muito a gestão, né? Aqui você acredita o fato de que não só eu, enquanto contador, mas todos os contadores que eu conheço também têm o mesmo pensamento de que você deixou um marco dentro da sua gestão no Conselho Regional de Contabilidade? Robson, assim, é muito complicado para qualquer gestor, né, principalmente gestor público, ele conciliar a parte administrativa com parte política, né? Então, esse é o maior desafio, porque você tem questões administrativas, questões técnicas que têm que ser resolvidas, tem que dar soluções, mas também tem as questões políticas que você não pode fazer algo que afete uns aos outros, né? Que teremos problemas no final. Mas, com relação à questão política, eu tive um grande professor, que foi o Cássio Coelho, né? Que eu fui vice-presidente dele 4 anos na desenvolvimento profissional, então eu tratava diretamente com os profissionais da capital e do interior, né, todo. E tinha hora que, vocês sabem, né, gente, como é que é mulher, né? Tem hora que a gente quer tudo na hora, né, naquele instante e tal, e ele sempre me dava uma freada, me dava, né, como diz mesmo, uma cutucada, calma, né, por aí, respira, né? Então, isso eu aprendi muito com ele, né? Integração com os órgãos, ele disse, olha, não vai, não bate de frente, que não resolve, né? Vamos conversar, alinhar. Então, teve um grande feedback. E isso
funcionou muito bem na gestão, né? Quando eu fui presidente, eu puxei esse grande aprendizado, né, dele. E aí foi, assim, considerado um bom resultado, né? E da parte administrativa, eu tinha uma certa experiência na gestão pública, Uhum. né? Então, eu trabalhei e ainda trabalho muitos anos na administração pública municipal. Sim. Então, assim, eu sou conhecedora de como é que funciona a questão de planejamento, a questão de controles, né, que é muito Muito importante, importante. a questão da própria execução de documentos, de processos licitatórios, né? Então, eu tinha a sabedoria disso aí. Então, ficava mais fácil de tomar as decisões. Né? E é o que eu falo muito, né, para as pessoas, principalmente para os gestores públicos. Caso você não tenha um certo conhecimento para ser o gestor público, mas que você monte uma equipe técnica, né, para estar ali, para estar ali lhe auxiliando, né? E essa equipe técnica eu sempre coloco 3 profissionais fundamentais, que é o contador, o administrador e o advogado. Sim. Né? São 3 profissionais que precisam estar acompanhando ali o gestor público para poder ele ter uma boa gestão. Né? E foi isso que eu acho que funcionou bem um pouco a gestão do conselho. E tem uma coisinha a mais, que eu não chamo nem coisinha, mas teve uma especialidade a mais. Eu consegui muito apoio e muito engajamento dos jovens. Sim. Que eu chamava dos meus meninos. Por exemplo, na época do CRC Jovem, da comissão do SPED, que o Felipe hoje, que é presidente, era coordenador da comissão do SPED. Então, eram todos meninos, né? E eu tive muita ajuda deles, porque jovem tem aquela alegria, aquela vontade de fazer, né? Não vale, às vezes não importa muito o valor que vai receber, mas o apoio, a ajuda, e eu consegui muito com essa turma jovem nas comissões. Sim. Então, por isso que a gente tinha muitas ações, a gente tinha muitas tarefas, inclusive em locais acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque a gente acabou disseminando isso entre os jovens. Então, eu acho que nós deixamos uma boa história. É interessante que quando se fala de entidade de classe, né, você falou, né, tem que conseguir alinhar a política com a gestão, com a administração e tudo, porque, queira ou não queira, nós somos seres políticos. Quando se fala em entidade de classe, a gente tem também muito o viés político, né? Sei lá, gestão A tem uma forma de gerir assim, a B de outra forma, e acaba, isso é uma opinião exclusivamente minha, tá? Eu acho que a política ela é importante, ela tem que haver, afinal nós somos seres políticos. No entanto, nas entidades de classe, a política, de certa forma, ela atrapalha. Durante a sua gestão, eu não vi nada que desabonasse ou que atrapalhasse a gestão. E aí vem, como é que você conseguiu gerir essa questão de política, né? Porque são 2 coisas que é complicado, lidar com o ego, né, das pessoas e muitas pessoas acham que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, está ganhando muito dinheiro, mal sabem que ganha muito trabalho, né? Dinheiro não. Mas assim, lidar com o ego e com essas políticas. Eu posso dizer, mas não por questões, né, das pessoas depois falarem, questões de querer ser ou ser feminista, nada disso. Mas eu acho que por ser mulher, eu acho que ajudou um pouco, né, nisso. Porque em várias situações a gente fechava os olhos. Sim. Né? Então, vários conflitos que tinham, ou então comentários, né? Porque a presidente está fazendo isso. Então, muitos desses comentários, né? Dessas falas, a gente deixava de lado. Né? A gente fazia o seguinte, quando eu digo a gente, porque tinha toda, né, uma equipe por trás. O foco é esse. Vamos trabalhar nisso, o resultado é esse, não importa quem esteja falando ou não. Né? Então, foi sempre esse caminho. E teve o lado bom, que foi esse exatamente que você falou, as pessoas de fora não sentiam, né, essa certa
divergências de entidade pública, ou de entidade classista, desculpa, mas foi exatamente por esse trabalho que a gente tentava fazer. Mas nos bastidores, isso também afetava, né? Porque como a gente não ouvia esses comentários, então muitas pessoas falavam, ela quer trabalhar só, ela quer que seja só o conselho, ela não quer a união, ela não quer a junção da classe. Mas não é isso. É porque eu vejo que cada entidade tem a sua função, né? A gente tem que trabalhar juntos, mas cada um no seu quadrado, Certeza. como eu digo, né? Às vezes as pessoas comentam a questão dos honorários contábeis, né? Então, na época, cobravam demais o conselho. Não é do conselho, né? Tabela de preço, Tabela né? de preços, tal. Isso não é do conselho, isso é assunto de sindicato. Sim. O que pode acontecer? A gente pode entrar na discussão, mas a gente não vai fazer decisões, né? Então a gente falava que era do sindicato, aí às vezes o sindicato se incomodava, porque não, estava dizendo que é do sindicato. E não é do sindicato dos laborais. Então, né, e ficava nesse meio conflito, né? Sim. E consegui contornar com muita dificuldade. Né? Eu digo para você, com muita dificuldade mesmo. E por ser mulher, também teve uma dificuldade. Sim, imagino. Né? Assim, eu digo para você, como eu já disse para várias pessoas, eu nunca senti preconceito por ser mulher. Nunca. Eu fui criada no interior, né? Assim, sou de Fortaleza, mas meus pais são do interior. E eu fui criada mesmo ali, brincando com os filhos dos moradores, né? Subindo um cavalo. Às vezes eu não conseguia subir porque ele era alto. Meu pai, bota um tamborete, menina, sobe. Então, assim, era mesmo de ir à luta. E não tinha essa história de, né? Porque é mulher, não pode fazer isso, né? E eu senti isso no conselho. Né? Na primeira reunião do conselho que teve com os diretores, né, os vice-presidentes, que foi em fevereiro, não esqueço nem um mês, eu senti né, essa resistência. Essa resistência. Tinha eu, como mulher, com 8 vice-presidentes homens. Né? Então, quando terminou a reunião, eu ouvi comentários. Poxa, ela acha que vai o quê? Que vai mandar na gente? Né? Tá chegando agora e tal. Então, aí você, epa, o negócio aqui é mais, né? Mas aí a gente consegue. Mulher consegue tudo, né? Mulher é incrível, incrível. Agora, realmente, conseguir conciliar opiniões divergentes, e às vezes é muito mais complicado você conseguir conciliar essas opiniões, né? Você falou um pouco sobre uma discussão, eu me lembro bem, teve um evento lá em Caucaia, um evento promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade. Na época, o presidente ainda era o Cassius, né? E nessa época estava em discussão muito forte essa questão de tabela de honorários, né? E aí, numa conversando com ele sobre essa situação, ele falou, olha, o Conselho não tem nem a prerrogativa de implantar isso, porque é um conselho de fiscalização para exercício da profissão, né? E na nossa conversa ficou claro também, eu falava muito essa questão de tabela de honorários, porque, olha, isso sei lá, vou não entregar a idade, uns 10, 12 anos atrás, não sei, mas era algo que eu defendia, tabela de honorários. Dessa conversa em diante, eu passei a ter uma outra visão, né? Porque não tem sentido você cobrar uma tabela de honorários enquanto o meu custo é um, seu custo da sua empresa de contabilidade é outro, do colega é outro. E realmente não tem sentido essa questão de tabela. Além de não ser prerrogativa do Conselho Regional de Contabilidade, né? E dali em diante eu mudei essa minha forma de pensar em uma conversa. E às vezes as pessoas, os profissionais que fazem parte de alguma entidade de classe, eles gostam muito de arremessar pedras e não conversar e entender o posicionamento daquela entidade. Exato. E você enfrentou algum tipo de desafio desse durante a sua gestão, onde alguns profissionais se revoltavam com situações e você teve, não, gente, vamos conversar, contornar aqui, explicar de alguma forma? Muitas. Esse é um dos exemplos, né? Que aí eu também compartilho com você de não ser muito a favor a tabela, porque cada serviço é um serviço, né? E tem os custos, aí é onde entra a gestão, né, da empresa contábil, é onde entra o planejamento e é onde entra a informação que a gente fala para todos que nós temos um CNPJ.
Sim. né? Então, nós temos custos, nós temos funcionários, então a gente não pode trabalhar, né, tudo isso em cima de uma tabela X, né? É. Então, é isso. Com relação a esses, né, demais pedidos, implorações, tivemos muitas. Teve uma que foi, não sei se você lembra, mas foi na Secretaria de Finanças, quando mudou o sistema. Sim. O sistema mudou de prefeito na época e mudou de sistema e a prefeitura não conseguia Uhum. ter os dados dos contribuintes, o pessoal não conseguia emitir Meu Deus, olha o nota, caos aquilo ali. foi um caos aquilo ali, né? E na época o secretário era o Jurandir e nos chamou, né, para a gente ver o que podia fazer. Então, nós trabalhávamos muito juntos com as entidades, né? Sim. Assim, entidades que eu falo, órgãos, que era Cefaz, Cefim, Junta Comercial, a gente tinha Receita Federal, a gente tinha muito acesso mesmo de conversar mesmo no telefone, né, com os presidentes. Uhum. E aí nos convocaram pedindo ajuda, porque os contadores estavam pressionando, né, a Secretaria de Finanças e eles não tinham mais o que fazer. E aí a gente fez uma reunião grande no auditório do conselho e a Cefim foi para lá, explicou e tal, pediu calma e aí, Rapaz, né, ligou, né? apaziguou a situação. Outra também foi a junta comercial, Quando né? mudou também, né? A junta comercial, nós contadores, a gente sabia como era trabalhar, né, com a junta comercial. Era muito difícil, muito. E foi muitas reuniões com a Secretaria da Fazenda, porque a junta ficava ligada à Secretaria da Fazenda, com muitas reuniões, e a gente não conseguia resolver assim, naquela Uhum. situação, mas não resolvia como um todo. Mas aí depois entrou a Carol, Sim, né, como presidente da Junta Comercial, primeira mulher, também. inclusive, né, na Junta Comercial, e ela fez, né, está fazendo, eu digo fez porque ela vai sair esse ano, né, Uhum. ela está fazendo um excelente trabalho. Você viu que a Junta Comercial é É outra, outra, não tem né, nem comparação. é toda digital e tudo. Então, nesse momento de transformação, também eles tiveram muitos problemas, porque eles Uhum. tiveram que adaptar o sistema aos funcionários que já estavam na junta, né? Sim. E eles também pediram a nossa ajuda e a gente não foi lá com os contadores e montamos uma comissão onde os contadores ficavam dizendo onde era o que tinha que Uhum. colocar, né, o que era melhor, coloca o registro, não coloca o registro. Então, a gente conseguiu montar esse trabalho na época, mas todos juntos. Legal. Nós estamos passando por um processo similar a esse, né, lá em Maracanaú. Nós temos tido algumas reuniões, conseguimos mudar uma legislação que já há mais de 7 anos a gente brigava por essa mudança, né? Ainda não saiu com uma maneira correta, mas vai dar certo. Conseguiram fazer a proeza lá de inverter umas coisas que não vou entrar em detalhes não, que é para não levar a noite toda. Mas nós conseguimos, e isso o Conselho de Contabilidade, nessa luta, você participou de algumas reuniões conosco lá, já ainda quando era outro secretário de Finanças, sempre pleiteando a modernização, a desburocratização. Isso. E assim, é algo que nós contadores, eu digo que nós temos a mania de absorver dores que nem são nossas, né? Isso. Porque essa desburocratização, ela beneficia muito o empresário em geral. Só que nós contadores lidamos diretamente com o empresário e aí fica aqui um chamado, né, para a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas. Eles devem se movimentar mais em relação a isso. Porque nós, enquanto contadores, o Conselho Regional de Contabilidade, ele se movimenta muito no sentido de mudar a legislação, pedir prorrogação de prazo, como recentemente aconteceu, brigar com a Secretaria da Fazenda por prazos curtos, e isso acaba não sendo uma obrigação nossa, mas nós absorvemos, né? E continuando, nós estamos enfrentando isso em Maracanaú, conseguimos uma vitória de mudar a legislação. Mas eu vejo que alguns órgãos públicos, eles têm uma resistência de convidar o contador para participar dessas discussões, né? Qual é a sua visão em relação a isso? Os órgãos públicos, eles, por que, como você trabalha também na gestão pública, por que eles têm tanta dificuldade de convidar o contador ou o Conselho Regional de Contabilidade para participar dessas discussões das legislações? Robson, por um motivo, é a falta de conhecimento que tem pessoas técnicas disponíveis para dar auxílio na administração pública.
É praticamente isso. Não só nós contadores, mas também outras entidades como o CRA, né, o Conselho Regional de Administração, que também está dentro das administrações públicas. Então, é praticamente essa falta de conhecimento que tem essas entidades que pode sim vir auxiliar voluntariamente, né, nesses órgãos públicos, né? Por isso que na nossa gestão, e na gestão, inclusive, do Cássius, a gente ia até os órgãos. Né? Então, a gente buscava mesmo, o que é que vocês estão precisando? Nós estamos aqui à disposição. Então, a gente mesmo, agora eu faço, a gente se amostrava, né? Como diz a gente cearense, né? A gente se amostrava, ó, a gente, o que podemos fazer? Aí, se lançasse um novo sistema, e a gente verificasse que tinha algo incompatível com a legislação, que foi o que aconteceu no Maracanaú. Então, a gente buscava, né, os órgãos e eles abriam esse debate. Sim. Né? Em nenhum momento, quando o Cássio era presidente, depois que eu fiquei como presidente, em nenhum momento alguma porta fechou para nós. Todas, nem todas elas abriram. A gente chegava, falava da demanda. Não, eita, é isso mesmo, dá certo, vocês estão, né, vendo direito e tal. Então, é tanto que essa tarefa, essa ação que a gente fez, quando eu já saí da gestão, isso já estava ligado no conselho, assim, tudo que ia acontecer nos órgãos, antes de lançar a lei, eles já perguntavam ao conselho. Importantíssimo. Né? Então, assim, era muito, muito legal, se tornou legal mesmo, assim. O pessoal da Cefaz, Secretaria de Fazenda, né, eles ligavam para a gente, ó, o governador está solicitando que a gente faça mudança tal, tal, e aí? Dá certo, né? E aí a gente ia lá, né, e conversava, debatia, e dava certo, né? Só que uma observação que você colocou aí, muito importante, que eu também debatia demais. Eita. Coxa aí. Que a gente, assim, na época a gente debatia demais, é uma observação que você fez. Não é uma briga nossa, né? Não é, gente, não é. Nós, contadores, a gente entra nisto porque a gente está na prática, a gente está lidando, a gente está enviando as obrigações, a gente está pegando as informações, mas não é. Isso é realmente para ser da pessoa, da turma, a gente pode dizer assim, do comércio, CDL, FEComércio, o próprio Sebrae. Próprio Sebrae. Então, assim, tem que estar próximos aos técnicos para saber onde é que estão, né, algumas falhas que possam ajudar, porque no final, é claro que a gente ganha os bônus, mas no final mesmo fica melhor ainda para o empresário. Né? Verdade. E você falou, né, o nosso termo cearense, se amostrar, né? Acaba que se nós, contadores, não tomarmos essa dor para nós, que não é nossa, continuam as coisas de um jeito que acaba que o empresário vai se prejudicar, não vai lucrar. Lá em Maracanã acontece uma coisa que até hoje eu brigo, e brigo mesmo, porque sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso lá com o pessoal da Câmara, falo com alguns vereadores, amigos meus, e digo, olha, é um absurdo o município proibir o empreendedor de faturar, de emitir uma nota fiscal, porque ele não tem um alvará de funcionamento. Exatamente. Aí, certa vez, acho que o secretário disse, olha, mas a empresa está irregular, ela não pode emitir nota. Eu disse, não, a lei de liberdade econômica, ela permite que a empresa emita nota. Se ela está irregular com o município, que o município autue, fiscalize, multe, faça o que for. E aí o município deixa de arrecadar, e aí é algo que não vou usar o termo que deveria, mas o município ele age de uma inocência tão grande que ele deixa de arrecadar 2 vezes, porque ele deixa de arrecadar pela empresa deixar de faturar e deixa de arrecadar por fiscalizar e eventualmente multar. Verdade. E essa luta que nós estamos tendo lá, o Conselho participou. Depois que você saiu, bem menos, né? Nós contadores de lá nos reunimos, eu, Marcos Martins, o André, na época o Felipe também, Joaquim, nós nos reunimos e continuávamos sempre cobrando a prefeitura, continuamos nessa luta até que conseguimos essa vitória. E aí o Conselho se afastou um pouquinho mais, mas nós continuamos, enquanto contadores, brigando por isso e conseguimos essa mudança. E com um único objetivo, incentivar o empreendedorismo, incentivar que as empresas permaneçam no município. E quando foi montar essa comissão lá, eu lembro bem, primeira pergunta, acho que foi o primeiro comentário do responsável, ela disse,
mas a prefeitura não tem como pagar. Senão, mas nós estamos nos oferecendo Isso. gratuitamente para dar o suporte. Exatamente. Então, eu comentei, né? Eles não têm conhecimento Não de que tem tem. essa equipe técnica voluntária. Exatamente. Aí o que aconteceu? Fizeram a lei lá, a toque de caixa, aprovaram, teve os erros que teve, porque não convidaram a contabilidade, os contadores, para participar da elaboração da lei. Exatamente. Nossa, demorou 7 anos. Por que poderia demorar mais um mês? Convidava ali a comissão para analisar a lei para que aprovasse. Mas, infelizmente, aconteceu do jeito que aconteceu. E nós estamos continuando na luta aqui para continuar melhorando, né? É verdade. Então, assim, é importante nós, contadores, estarmos atuantes, né? Mesmo que não seja uma dor nossa absorver essa dor e continuar atuante para melhorar para o empreendedorismo, né? Hoje, o contador ele é peça fundamental. Não só hoje, sempre foi. Sempre foi. Mas hoje eu acho que está muito, né? Até é uma palavra muito falada, com o protagonismo. Né? Nós, contadores, somos protagonistas porque eu acredito que nós não somos simples emissores de impostos. Exatamente. E a visão que ainda tem, mas a gente está conseguindo mudar isso, de que o contador só manda obrigação, só manda folha, só manda imposto, né? E você, enquanto presidente, também trabalhou muito para mudar essa visão do empresário de que enxergava o contador apenas como um emissor de imposto, né? Isso. Como foi que você trabalhou isso para mudar e vem trabalhando tanto na sua empresa quanto na iniciativa pública, trabalhou no Conselho de Contabilidade para mudar essa mentalidade do empresário? 2 pontos, Robson. Eu vou falar um pouco da área, né, privada e um exemplo da gestão da parte pública. Primeiramente, a gente na época trabalhou muito com o contador, tá? Porque assim, eu digo demais. Primeiro a gente tem que se dar valor para poder alguém dar valor a você, Sim. né? Então o contador ele precisa se dar valor. Ele precisa encher o peito e dizer eu sou contador, né? E ele precisa ter umas regras dele mesmo, até como gestão da própria empresa, de que ele tem, além de ser um empresário ou um contador autônomo, uma vida particular, né? Então, ele tem os seus horários de almoço, ele tem os seus finais de semana, né? Então, eu digo, primeiro, ele tem que se organizar como profissional, Sim. né? Para poder o cliente entender que aquela pessoa é o profissional, não é uma pessoa que está vindo para resolver só os problemas da empresa ou trazer só os impostos. Ah, lá vem o cara, aquele chato, né, com os impostos. O mal O necessário. mal necessário, né? Não. Então, é nossa função trazer para o empresário essas mudanças. Eu me lembro uma vez, logo no início que eu comecei a trabalhar, olha que faz um tempinho, não vou dizer aqui um ano, viu, gente, mas faz um tempinho, que eu enviava as folhas de pagamento, naquela época a gente enviava fisicamente, e eu enviava uma planilha. Nessa planilha tinha o valor do faturamento, mês a mês, que dava a soma, né? Tinha uns gráficos. E algumas pessoas que eu mostrava isso, muitos delas disseram, por que tu tá levando isso aí? Eles não vão nem olhar, né? Eles não vão nem olhar essa planilha, quer dizer, ok, pode ser que eles não olhem, mas eu estou fazendo a minha parte, Sim. né? De chegar, apresentar, olha, dizer, você não tem como tirar tudo isso de distribuição de lucros, né? Então, apresenta. Não percebe, não olha, mas no final acontece a resposta que a gente falou. Sim. Aí eles ficam, vixe, bem que fulano falou, É. né? Então, assim, a gente tem que agir, a gente tem que mostrar, a gente tem que sempre estar inovando, né? Então, isso é muito importante com o empresário. Não é fácil, tá? É desgastante. A gente sabe que a gente tem clientes e clientes, né? Mas a gente tem que ver também no papel se aquele cliente compensa, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas o cliente me paga X mais. Sim, ele paga X mais, mas o que é que ele traz de retorno para a sua empresa? Às vezes aquele cliente que paga X menos, ele paga um valor menor, mas ele apresenta para vários outros clientes, ele chama você para as reuniões. É o embaixador, né? da sua marca. É o embaixador. Então, assim, é diferente, né? Então, esse é um trabalho que nós fizemos na época com os contadores, e aí depois a gente partiu para os empresários.
E teve também um trabalho com os contadores públicos. Esse foi até engraçado, tá? Na época que eu comecei a trabalhar assim diretamente, né, com os contadores públicos, eu estava ainda no SESCAP. Uhum. Eu era diretora do SESCAP e o Cássio era presidente do SESCAP. E aí lá foi montada uma comissão de contabilidade pública, Sim, sim. né? E me colocaram como coordenadora da comissão. E diante disso, muitos, né, pedidos dos profissionais e tal, aquela coisa toda com problemas de câmaras, de prefeitura e de TCM, que o TCM cobrava isso, que o TCM, né? E uma das coisas que eles comentaram foi o seguinte, que toda vida que o TCM, que na época no tribunal era o TCM, chegava em uma administração pública, por exemplo, numa Câmara, ele procurava o contador. Era a primeira pessoa. Ele não, né, ele não ia buscar o diretor financeiro, o diretor administrativo, não, ele ia buscar o contador. E uma das grandes reclamações dos contadores públicos era exatamente isso. Vem atrás da gente, a gente não tem nada a ver com almoxerifado, a gente não tem nada a ver com licitação, né? E chama a gente para poder apresentar. Ótimo. Fizemos um trabalho, aí eu já comecei na presidência, né, na vice-presidência do Cássio, depois foi com a presidência. A gente fez um trabalho junto com o TCM para que isso não acontecesse. Quando eles fossem buscar fiscalizações, que na época ainda era em loco, eles fossem falar com as pessoas que fossem responsáveis por aqueles setores, né? Sim. Então, exemplo, setor de licitação, falasse com a pessoa de licitação, né? O pregoeiro, ou pessoal do almoxarifado, chamasse o pessoal do almoxarifado. Então, cada um no seu quadrado. E aí deu certo, né? O TCM começou a fiscalizar, mas só chamava o contador quando era algo direcionado à contabilidade. Né? Então, quando era adicionado algo à contabilidade, aí eles chamaram. Aí Robson aconteceu o contrário. Os contadores começaram a reclamar Que não era mais que chamado. não era mais chamada. Não, para o tribunal vem, não chama nem a gente, não convida mais a gente. Eu disse, gente, tá complicado, né? Mas aí no final acabou dando certo e até hoje, isso depois passou para o TCE e eles procuram, né, no caso Câmara, presidente da Câmara, depois eles procuram o controlador, depois eles querem conversar com a pessoa responsável por recursos humanos, então cada um eles conversam, né, com atividade específica, então Sim. ficou muito bom. Muito bom, né? Nós estamos vivendo uma época agora de, acho que a maior mudança, pelo menos para mim, enquanto profissional, vai ser a maior mudança que eu já vivi dentro da contabilidade e da gestão tributária, né? Que é a reforma tributária. E eu acredito que o contador que ele está acostumado só a enviar guia, né, que na verdade eu, né, não considero um contador, mas sim um emissor de guia, darfista, né, que seja, ele vai realmente perder espaço, né, porque a reforma tributária foi lançado recentemente agora a regulamentação, mais de 300 páginas só de regulamentação, né, bem mais. Então, assim, são coisas que, se o contador hoje ele não se atentar à legislação, ele vai prejudicar o cliente dele, né? Aí a gente cai de novo naquela conversa de honorários, de valores abaixo, né? Enquanto você tem profissionais cobrando aí R$ 200 para, entre aspas, cuidar de uma empresa de um porte relativamente médio, que seja. Eu sei que cada profissional tem os seus custos, né? Nós temos aí empresas de sistemas que dizem que são contabilidade que cobram R$ 100, né? Mas como o empreendedor, no seu ponto de vista, né, o empresário, ele pode enxergar o diferencial ou enxergar um valor no profissional de contabilidade. Como é que você acha que o cliente, né, o cliente final, o nosso cliente, o cliente da Constantino e o cliente da Clara, consegue enxergar valor para que ele diga, não, eu não quero contratar aquele profissional que está me cobrando R$ 200, eu quero contratar a Clara, que me cobra 2.000, mas eu sei que ela vai me entregar. Como é que a gente consegue fazer com que o empreendedor enxergue isso? É, isso sempre, assim, pelo menos lá na empresa já aconteceu, e esse ano mesmo aconteceu um fato parecido, onde uma empresa nos procurou porque o contador, né, dele não conseguia entregar
um relatório, não era nem guias de impostos, não, entregava as guias no prazo. Mas só que, além disso, ela queria a parte contábil em dia e queria também um relatório sobre essa parte da contabilidade. Então, essa empresa não conseguia entregar, né? Essa empresa de contabilidade entregava 2, 3 meses depois, que não interessava mais para o empresário, né? Então, ela queria mudar de contador exatamente por esse ponto. Né? Ela disse, olha, ele é muito bom, ele atende tudo, mas não consegue me entregar parte mesmo contábil. Né? Quer dizer, eu não sei quanto é que eu estou ganhando, eu não sei o meu saldo, eu não sei se eu estou... Inclusive, ela falou assim, eu não sei se eu estou morrendo de trabalhar e não estou vendo nada, Sim. né? Então, esse já é um diferencial, né? De procurar mesmo aquela empresa ou empresário e mostrar, ó, vamos sentar aqui, deixa eu lhe mostrar como é que está a sua situação aqui da empresa. Se continuar assim, né, não vai ter um certo período. Então, isso é um diferencial, tá? Algumas empresas nossas que a gente trabalha, a gente faz essas apresentações. Sim. Tem umas que é porque são vários sócios, né? E eles precisam saber o que está acontecendo e a gente faz essa apresentação trimestralmente. Sim. E assim, gente, não é a apresentação de entregar o balanço, que é pegar o livro rasante, o livro diário e colocar na tela. Não é isso, porque eles não querem saber disso. Né? A gente trabalha muito com gráfico. Sim, gerencial. Gerencial. Né? Então, parte gerencial mostra os gráficos, né? Que aí quando eles veem logo a linha ou subindo ou descendo, eles já ficam assustados, né? E aí você consegue aos poucos chamar a atenção. Sim. Mas a linha mesmo, é como você falou, a palavra que você falou, gerencial. É gestão, é gerência. Olha, além de eu fazer a questão das obrigações acessórias que são obrigatórias, tá? Nós vamos fazer mais isso, isso e isso, que é para poder ajudar na sua empresa. Ah, não quero. Não quer? Então a gente vai só emitir as guias. E, gente, nada de fazer as consultorias. Né? Nada de estar respondendo às dúvidas. Porque isso já é uma consultoria. Sim. Isso já é um valor que você poderia estar cobrando. Sim. Né? Então, por isso que eu falo muito. O próprio profissional é que tem que se dar valor, né? Tem que se organizar e se policiar. Nós, contadores, nós temos esse defeito. Eu digo nós porque eu estou inclusa. As pessoas chegam até a nós e fazem uma pergunta, né? Aí a gente já responde, a gente já quer solucionar, a gente já puxa, né, o problema para a gente. E a gente não fala nem valor. Às vezes a pessoa até diz, não, e qual o valor, né, do trabalho que você fez e tal. Não, nada não, deixa para lá, depois a gente resolve. Né? Nunca resolve. E nunca resolve. Né? Então, isso a gente tem que copiar de outros profissionais, né? Dos advogados, né? Dos médicos que recebem antes de atender. Né? Então, a gente precisa aprender, né? com esses profissionais. Né? É praticamente isso. E é interessante que, assim, tem profissionais e clientes, né, que querem simplesmente só o básico, e tem o profissional que entrega só o básico, e tudo bem, o mercado está aí para todos. Isso. Né? Tive uma reunião com um prospect, né, um possível cliente, e coincidentemente a reclamação dele era essa, com um detalhe que estava atrasando as obrigações, mas era que ele não tinha uma reunião mensal, não sabia para onde estava indo o dinheiro. Pronto. Só que aí, a grande questão, a maioria dos empreendedores não sabe para onde vai o dinheiro dele. Não sabe. Vou colocar aqui um percentual no chutômetro mesmo, acho que 90% dos empreendedores diz a mesma frase: a minha empresa não está dando lucro. Isso. Só que quando ele pensa que a empresa dele não está dando lucro, o lucro está lá numa viagem que ele fez e a empresa bancou. Está no carro novo que ele trocou todo ano. Está no colégio muito caro que ele paga para o filho. Então, assim, e ele não sabe, mas ele não sabe que a empresa dele está dando lucro porque ele está ali no dia a dia e o profissional que o atende não entrega esses relatórios. Né? E aí vem, claro, uma questão. Né? Na época da sua gestão do conselho, você investiu muito nos jovens, realmente, para que se preparassem, né? E hoje o Conselho continua também trabalhando muito forte, o CRC Jovem ainda trabalha bastante, mas nós vivemos um período de escassez profissional, né?
acho que tanto eu lá na Constantino quanto você também enfrenta Isso. uma escassez profissional. Às vezes a gente precisa formar a pessoa. É engraçado que forma a pessoa quando é amanhã a pessoa Você vai sai. embora. É verdade. Mas faz parte do jogo, É. né? Então, assim, a gente vive uma escassez profissional. Você acha que as entidades de classe, né? E aqui a gente não vamos nos resumir ao Conselho Regional de Contabilidade, mas vamos falar de CRA e outras entidades de classe. Elas poderiam ajudar nessa formação de profissionais? E se sim, como elas poderiam ajudar? É, primeiro, a gente tem, falando do conselho, Uhum. a gente tem algumas atribuições e normas e regras que a gente tem que obedecer perante o Conselho Federal de Sim. Contabilidade, né? Onde antes o conselho ele apenas fazia registro e fiscalizava. Mas agora, ele, além do registro e fiscalização, nós temos a educação continuada, Sim. né? Que aí são os oferecimentos dos cursos, né? E tudo mais. Com relação ao conselho, nós, na época, a gente resolveu fazer algo mais, algo que são serviços extra-conselho, que aí é onde a gente atribuía as comissões que não são técnicas, Sim. que é como comissão do CRC Jovem, é uma comissão não técnica, comissão do CRC Mulher, é uma comissão não técnica. Então, a gente atribuía ações a essas comissões que seriam extra às normas do conselho, né? Que aí uma delas era estar juntos às faculdades, às universidades, né? Aos alunos de ciências contábeis. Porque eles que estavam fazendo ali o seu curso, eles não sabiam, né, o que era a entidade de classe, nenhuma entidade de classe. Então, eles não sabiam diferenciar o que era o SESCAP, que é a empresa sindicato patronal, do que o Sindiconte, né? Profissional. Ele não sabia. Aí, e conselho, muito pior, menos. porque sindicato a gente ainda tem uma noção, né? Por causa das mídias, mas conselho, né? Então, assim, trazer esse jovem, esse estudante para entidade de classe, Sim. né? E também automaticamente já trazendo para mercado de trabalho, como teve a criação dos NAFs, Sim. que foi perfeito, né? Então já trazer esses jovens para a realidade, né? Porque a gente sabe, nós que fizemos, né, o curso, a gente sabe que o curso, claro, é a questão mesmo teórica, né? É a teoria, mas a prática é diferente. Principalmente no nosso meio, porque nós acabamos pegando ali, eu acho que, sei lá, 80% do nosso tempo, direcionando para obrigações acessórias, né? Que são obrigatórias do governo, e que se a gente não entregar, nós somos multados, né? No caso dos empresários. E aí a gente esquece um pouco a parte do que a gente aprendeu na faculdade, né? Que é gestão, que é gerenciamento, que é planejamento, né? Então, a gente precisa mostrar para os estudantes, olha, gente, a nossa profissão é uma profissão exitosa, é uma profissão que realmente tem um grande futuro, mas tem os seus percalços, Sem dúvida. né? Sem dúvida. E vocês precisam conhecer isso. Então, a gente trouxe muito os jovens para dentro do conselho, como também o conselho, na época, foi para dentro das universidades, né? Então, isso... e a gente falava demais, me lembro que a gente falava demais nas palestras, que a gente tinha fé neles. Ó, gente, a gente está colocando a fé em vocês, que vocês realmente vão fazer a diferença na contabilidade, porque nós já estamos aqui na luta. Mas é isso. Tem um estudo no Conselho Federal, na época, quando eu saí, eu não acompanhei mais, onde eles estavam juntamente com o Ministério da Educação para reformular, inclusive, o currículo das faculdades, né? Porque tinha alguns currículos que estavam realmente ultrapassados. Defasado, né? A gente sabe, por exemplo, contabilidade pública, que hoje é contabilidade aplicada ao setor público, acontecia em um semestre, né? E é algo impossível de acontecer em um semestre, né? Perícia também. Então, eles estavam com esse estudo para reformular. Eu não tenho ciência se isso realmente foi feito. Mas, na época, já era necessário. Tá? Então, eu digo que hoje também isso tem que ser visto pelos Ministério da Educação. Eu vejo muito que os cursos de graduação, né, falando um pouco da nossa graduação de contabilidade, é muito cheio o currículo de matérias, não vou dizer desnecessárias, até desnecessárias mesmo, e pouca prática. Né? E aí, quando a pessoa vai para o mercado de trabalho,
ele não, muitas vezes ele não se adapta, né, àquela realidade da profissão, Pronto. né? E certa vez me perguntaram, acho que eu estava fazendo uma palestra numa escola pública de tempo integral, e aí foi aberto para pergunta, o estudante perguntou, você escolheria novamente contabilidade se fosse hoje? E aí eu, sem hesitar, respondi, com certeza. Hoje é que eu escolheria mesmo. Porque lá há 12 anos atrás, a contabilidade já tinha algumas dificuldades, Isso. mas hoje, com o advento da tecnologia, com a inteligência artificial aí bombando, facilitou muito a vida de nós contadores no tocante à execução. Aquelas tarefas maçantes de fazer cálculo de impostos, de adequar a legislação tributária. Então, facilitou muito, o que nos permite fazer a nossa função de análise. Com Né? certeza. E eu respondi que sim. Você responderia também que escolheria contabilidade? Sim, eu responderia. Assim, meu pai, ele já faleceu, mas ele implicava com a contabilidade, Uhum. tá? Ele sempre implicou, desde quando eu fiz o Foi. curso, né? Ele implicava com a contabilidade. E aí, em uma dessas implicâncias dele, eu cheguei para ele e eu disse, pai, não fale da contabilidade. A contabilidade sustenta 5 lá em casa. Né? Não fale, é dela que eu vivo então, né? Aí ele não falou Não falou mais, né? mais. Nunca comentou. Mas alguns anos depois eu passei, né, para iniciar o direito, né? Uhum. Aí ele soube e disse: agora sim, você vai ser doutora. Agora sim você. Então tem, né, essa história. Mas assim, respondendo tua pergunta, eu adoro a contabilidade, certo? Sinceramente, eu não gosto das guias. Sim. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Eu não gosto das guias, né? Mas a questão da contabilidade em si, de Uhum. você pegar assim a DRE, né, que é a demonstração de resultado, e você ali conseguir descobrir muitas situações, É. né, enxergar coisas informações que ninguém enxerga. É isso que eu falava para os alunos, gente. A gente pega uma petição, a gente pega, né, uma notificação, a gente lê, a gente tem uma certa ideia do que está escrito ali. Mas se qualquer pessoa pegar um balanço ou pegar uma demonstração contábil, não vai Sabe nem para onde é entender. que É vai. só nós É. contadores. Então, a gente precisa valorizar isso. Sim. E ali a gente consegue mostrar para o empresário como é que está a empresa dele. Uhum. A gente consegue descobrir até fraude, né? Ali, só por passar à vista, como se diz, Sim. nas demonstrações contábeis. Então, isso me fascina muito. Né? Eu Uhum. sou muito suspeita de falar. E além dessa parte contábil, tem a parte tributária, É. né? Principalmente a parte tributária do Brasil. É algo. Eu sou apaixonado pela parte tributária. Não, é algo, Robson, que você, né, quando surgiu a questão do Simples Nacional, né? Ixi, Maria, estou contando aqui a minha idade, né? Mas quando surgiu o Simples. Começou cedo, você peraí. Comecei cedo. Quando surgiu o Simples Nacional, que tinha aqueles cálculos, tabelas, eu disse, rapaz, como é que a pessoa consegue pensar, montar nisso aqui, né? Então, assim, é muito fascinante. Sim. Infelizmente, a gente tem lá as legislações muito emendadas, né? Muito costuradas, e isso atrapalha muito a evolução das próprias administrações públicas e o nosso trabalho. Né? A gente vai olhar uma instrução normativa, a gente não pode só olhar a instrução normativa, a gente tem que olhar a lei, tem que olhar o decreto, porque muda, né? Muito rápido. Mas eu adoro, eu amo a contabilidade, eu sou muito suspeita para falar. Como negócio, né? Eu considero a contabilidade como negócio um dos negócios que muito desafiador, Isso, porque a concorrência, assim como em outros negócios, a concorrência é muito desleal. isso. Mas eu considero a contabilidade um negócio muito rentável, Uhum, apesar da concorrência, apesar das dificuldades, mas ao mesmo tempo é um negócio muito arriscado. isso, Porque a responsabilidade da contabilidade, e quando a gente fala de contabilidade, pessoal, a gente não está falando simplesmente de fechar balanço, isso. está falando da parte tributária, das obrigações acessórias, que infelizmente nós contadores éramos para receber uma parte do governo federal, estadual e municipal, porque Porque se a gente parar, param de arrecadar. para de Para de arrecadar. arrecadar. E aí, assim, tem muitas obrigações acessórias e muitos detalhes. Isso. Né? Então, assim, a responsabilidade do profissional de contabilidade ela é gigantesca. Né? Eu acredito que, se não todos, mas grande parte dos contadores já passaram por alguma dificuldade no tocante à legislação, a alguma falha de algum colaborador
que eventualmente gerou alguma multa para algum cliente, né? Acho que todos nós que somos empresários contábeis já passamos por uma situação similar. Então, a responsabilidade do profissional de contabilidade é muito grande. E muito mais quando você encontra profissionais que não assumem essa responsabilidade. Lá na Constantino nós temos uma prática com os nossos clientes de que se foi alguma multa, alguma coisa originada por falha da contabilidade, a responsabilidade é nossa, não tem que se discutir. Exatamente. Só que muitas vezes o cliente, infelizmente, o empreendedor, ele recebe as obrigações, não cumpre e quer culpar o contador. Isso. Né? E aí uma dica que eu deixo aqui para vocês, profissionais de contabilidade, nossos colegas, se documentem, se resguardem de tudo. Lá eu, particularmente, me resguardo de tudo que eu puder para que, se eventualmente tiver um problema, dizer, não, cliente, está aqui, tal dia foi conversado com você isso, isso e isso, está aqui a nossa conversa, você estava ciente da situação. Isso. Por que que eu comecei a fazer isso? Isso há uns 8 anos atrás eu comecei a fazer. Porque eu passei por uma situação em que o cliente foi alertado de uma situação que aconteceria com ele. Ele simplesmente disse, não vou fazer porque eu não vou pagar imposto a mais. Ele saiu lá do escritório, depois de um tempo voltou dizendo que o causador do problema tinha sido nós. E aí, na hora, você já fica logo, peraí, você já duvida logo de você mesmo. Né? Será que foi? Aí eu fui atrás dos arquivos e achei, não, tá aqui, ó. Não foi por isso, isso e isso. É tanto isso que depois esse ex-cliente ele ligou pedindo desculpa. Olha, me desculpa, porque realmente eu achei que tinha sido vocês e tal. Então é importante, pessoal, você que é profissional de contabilidade, se resguarde, se documente, porque é muita responsabilidade. É verdade. Muita responsabilidade a gente tem. Né? É verdade. E um ponto importante aí, Robson, é a questão de ter, gente, inclusive ele é obrigatório, é o contrato de prestação de serviço. Sim. Tá, gente, é obrigatório, o conselho fiscaliza, né, com relação do contrato, e lá no contrato você coloca todas essas cláusulas, né, tudo, a responsabilidade, se for realmente culpa do contador, ele é responsável, se for do empresário, já não, então coloca a questão do COAF também, sim, né, sim. Então assim, coloca tudo lá no contrato, tá? Inclusive, se não pagou em dia, os juros, interrupção de serviços, né? Então, tudo isso a gente precisa realmente colocar. E como o Robson bem falou, documentar. Eu fui salva uma vez, né? Nossa empresa foi salva uma vez pelo protocolo, eu não sei se vocês lembram, aquele protocolo, né, de livraria. Sim. Nós fomos salvos por isso, porque na época era entregue presencial, imposto, era DARF, e a funcionária disse que não tinha recebido, que não tinha pago porque não tinha recebido, né? Nossa. E aí a gente, não, nós entregamos, está aqui. Então, aquele livro salvou a gente. Então, tem que realmente se documentar. E-mail, WhatsApp, mas precisa, porque realmente as pessoas, né, infelizmente, dizem que a culpa é sempre do contador. Né? E aí, mas quando você começa a mostrar isso e que você é organizado, gente, eu digo isso para vocês por experiência própria, isso cessa, isso acaba. Depois que aconteceu isso, dessa situação que eu falei agora, nunca mais ele duvidou, né, do que a gente falava. Foi entregue, ele acreditava. Né? Por quê? Porque a gente tinha comprovado, documentado. Então, isso é lei. Né? E também, voltando aqui à questão da gestão, nós precisamos gerir nossas empresas. Sim. Né? Então, o contador precisa gerir as suas empresas. Ser profissional, né? Ser profissional. Eu conheço muita gente próximas que eles se preocupam 99% com o cliente, com o empresário. Tá show, tudo bem. Mas você tem a sua empresa também, que você precisa, né, se preocupar, você precisa ter mídia, você precisa ter marketing, né, você precisa ter os arquivos. Então, você precisa também se organizar, porque senão depois você não sabe mais nem... fica pior do que o empresário, não sabe nem o que está ganhando. Né? Verdade. Então, precisa realmente ter essa gerência, né, esse cuidar com a sua empresa. Mas eu não gosto da parte de gerência, eu gosto de estar na rua, como a gente chama, né? Conversando com o cliente. Tudo. Então, pega uma pessoa que gosta da parte de tesouraria, né? De cobranças, né? E faz esse trabalho, né? Lá na empresa, com relação, por exemplo, à cobrança, eu não sei fazer. Eu, infelizmente, eu não sei cobrar nenhum cliente, não sei. Mas aí a gente tem uma menina, né? Uma funcionária responsável para isso. Pronto.
manda os boletos, não depositou, ela liga, manda mensagem, né? E sai ali daquela questão da amizade. Sim, sim. Ó, claro, não paguei o boleto hoje, pode pagar amanhã. Né? Então a gente vai Atrapalha muito separando. isso. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está encaminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, infelizmente, mas a gente não poderia caminhar para o encerramento sem falar sobre a questão que a gente até falou um pouco sobre a questão estratégica da contabilidade, a importância da questão estratégica da contabilidade para as empresas, né? Nós não somos simples emissores de DARF ou geradores de folha de pagamento, né? Como é que você responderia um cliente que ele diz, o contador é o mal necessário, que infelizmente ainda tem isso? Como é que você responderia ao cliente que ele diz assim, a Clara é o mal necessário, eu estou pagando aqui porque é o jeito? Esse cliente ele vai ter uma resposta não muito, não muito legal, né? Primeiramente, o que a gente faria na nossa equipe é que é melhor não tê-lo, tá? Em nossa equipe. Então, a gente acha melhor a gente não ter alguns tipos de clientes, por causa, inclusive, de valores. Como também clientes que não honram seus honorários. E que é o que acontece? A gente fica fazendo as obrigações, responsáveis por aquelas obrigações, e a pessoa simplesmente nem nos paga, né? Então, é melhor a gente ficar sem esse valor, porque pelo menos a gente não tem um serviço. Né? Então, infelizmente, eu não daria uma resposta muito boa para ele, não, né? Mas eu falaria, olha, é melhor você, né, procurar outra pessoa. Aconteceu uma vez comigo, onde eu fiz, acho que na época eram os impostos mesmo, enviei, ele entrou em contato com outro contador, né, e depois veio para mim, não, mas o fulano disse que era assim, assim. Eu disse, não. Pois então, você, a partir de hoje, você vai ficar com fulano, né? E não mais comigo. Por quê? Porque aqui está tendo uma quebra de confiança. E o nosso código de ética é bem claro com relação a isso, né? Aliás, a nossa profissão toda está lá no código de ética, viu, gente? Leia um código de ética. E é bem claro, quando quebra essa confiança, você rompe com o cliente, né? Clara, mas não posso fazer isso, eu preciso do valor, ele paga bem. Gente, vai e volta, e vem, né? Vai cliente e vem cliente, né? Não se preocupe com relação a isso. Não, vai, mas vai vir outro, com certeza. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós não somos o mal necessário. Isso, fato. Nós somos uma peça fundamental para que as empresas e o empreendedorismo ele consiga caminhar de forma sustentável, que as empresas consigam enxergar para onde está indo o dinheiro, né? A gente tem algumas consultorias financeiras, clientes nossos lá, e sempre eu digo para o cliente, se você souber para onde está indo o seu dinheiro, ele não some, o dinheiro ele não some. Então, nós, profissionais de contabilidade, nós não somos, em hipótese nenhuma, mal necessário. Nós somos uma peça fundamental para que a sua empresa consiga ter bons resultados. Se você teve uma experiência negativa com algum profissional, infelizmente faz parte. Né? Em todo canto tem maus profissionais e bons profissionais. Verdade. Mas você deve procurar profissionais que realmente tenham históricos de atender o cliente de uma maneira mais eficiente, não só de mandar impostos. Né? Não só de mandar impostos. E eu gostaria que você deixasse um recado aqui agora para os novos profissionais de contabilidade. Antes de eu dar esse recadinho para os nossos profissionais, eu vou dizer só uma historinha aqui com relação ao meu esposo. Ele tinha uma indústria de linhas, e claro, que ele tinha um contador, né? E ele me falou que o último a pagar era o contador. Ele mesmo disse, não, eu pagava o último, era o contador. E às vezes eu dava um tanto, ele, não, me dê depois o restante amanhã, e ficava nessa coisa, né, de coisa de quintal, de conversa de quintal. E aí, quando nós casou com a contadora. E ele começou a ver tudo o trabalho que eu fazia, né? E tal, e aquele movimento, e fazendo tarefa e outra, e reunião. Eles, rapaz, vocês trabalham mesmo. Quer dizer, muitos não sabem nem o que a gente faz, né? Então a gente tem que apresentar para eles, olha, durante o mês foi feito tudo isso da sua empresa, né? Aí ele pegou e disse, não, se fosse hoje era o primeiro. Aí eu disse, está vendo como a gente era importante, né? Nós somos importantes, nós somos essenciais
não só em empresas, né, privadas, mas na administração pública, em cooperativas, né, em terceiro setor, organizações, né, não governamentais. Então, em todos, a gente fala assim, em todos os CNPJs, Sim. independente do código de atividade, né? Uhum. E para os novos jovens, né, os novos colegas que estão entrando na nossa profissão, gente, estudem, tá? A palavra-chave é conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você, tá? Ninguém. Eu escutei uma vez de um profissional de administração e eu nunca esqueci. Então, assim, estudem todos os dias. Ah, mas eu já me formei e encerrei. Não, quando você terminou, aí é que você tem que estudar, né? Tem que estudar, se atualizar, além da questão do conhecimento, que é super, hiper importante, mas a questão de saber como se postar, tá? Como se comportar, né? Sim. Como estar presente nas reuniões. Então, tudo isso, gente, é importante. Às vezes as pessoas chegavam até mim e falavam: Ah, Clara, quer dizer que se eu for para uma reunião desarrumado, eu estarei aí diminuindo o meu conhecimento? Não é isso. É que nós vivemos num país capitalista, Sim. né? Onde, infelizmente, ainda a aparência importa, Sim. Sim. né? Então a gente tem que se apresentar realmente, não precisa estar com nada de roupas, de marcas, bolsas, sapatos, não isso, mas a gente precisa estar apresentável, Uhum. né? Com papéis de trabalho que seja entendido pelo nosso cliente para poder a gente ter um resultado. Sem Então, dúvida. o que eu digo para vocês é isso, que venham para a contabilidade, que é perfeito. Claro, tem Maravilhoso. uns entravezinhos, mas isso faz parte de todas as profissões, né? Tudo tem, sem É dúvida. isso. Você me fez lembrar de um caso em relação a essa questão de você andar bem arrumado, né? Não precisa realmente ser roupa de marca, mas fazendo um paralelo aqui com a profissão do direito, né? A turma do direito. Isso. Que diz, rapaz, a partir do segundo semestre todo mundo já está de terno andando. Mas isso, queira ou não queira, infelizmente ainda é isso. Nós estamos trabalhando duro para mudar essa percepção. Mas você colocar um advogado e um contador assim, frente a frente, ou para alguém ver, vai haver uma diferença, né, de valorização. Isso. Até aquela história que a gente conversou, o advogado geralmente ele cobra até antes de atender também. Isso. E nós atendemos para receber Deus sabe Deus quando. sabe. Então, assim, o fato do É advogado cultural, né? cultural, Isso. cultural. E isso é uma luta que eu particularmente, eu tomo muito para mim, enquanto profissional de contabilidade, de mudar essa percepção, né? O fato de você estar ali na rede social falando sobre empreendedorismo, sobre alguma coisa além da contabilidade, ter um podcast, falar alguma coisa, tudo isso é para mudar essa pecha que colocou em nós, contadores, de que o contador é o último a receber. Né? Exatamente. Aí voltando ao paralelo, você pega um advogado, ele está lá de terno, arrumado, e você coloca um contador, está lá de calça jeans, de camiseta polo, muitas vezes. Isso. Você pega um contador, ele está com o escritório dele dentro do carro, que é uma pasta abarrotada, cheia de papéis ainda, enquanto o advogado está lá impecável, arrumado. Então, gente, isso significa muito. Isso, verdade. a aparência, ela conta demais. Conta demais. E quer dizer que o contador que está lá mal arrumado, ele sabe menos que o advogado? Muitas vezes ele sabe até mais. Isso, verdade. Mas para o cliente se colocar um advogado, foi feita até uma experiência, não lembro qual foi feito um teste social, colocando um profissional bem arrumado e o outro profissional muito mais qualificado, mal arrumado. Todas as pessoas escolheram a pessoa que estivesse mais bem arrumada. A aparência, ela conta muito. E se nós, contadores, queremos mudar essa imagem que ainda tem de nós precisamos realmente mudar a nossa imagem. Cabe a cada um de nós mudar isso. Exatamente. Né? E a imagem não somente de vestimentas, Sim. mas a imagem hoje na mídia. Sim. Né? Então, você que é um empresário contábil, você tem as suas mídias na parte realmente profissional. Sim. Né? Quer postar que está na praia com a família? Ok, mas vá para a sua mídia pessoal. Sim, né? sim, Isso não sim. faz parte da mídia profissional. Então, isso também é uma imagem. A gente precisa ter muito cuidado nesse Sim. mundo virtual que a gente, né, que nós vivemos hoje. Mas, infelizmente, isto é muito importante, gente. Muito assim. O que eu já fui abordada várias vezes, onde as pessoas duvidavam que eu era contadora, né? Mas você é contadora mesmo? Você não é advogada? Eu disse, não, eu não sou advogada, eu sou contadora. Né? Então, isso
influencia. Influencia demais, demais mesmo. Clara, estamos aqui caminhando para o encerramento. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui no podcast O Seu Negócio. Um bate-papo muito bom, muito bom. Onde é que as pessoas conseguem te encontrar? A tua rede social, a gente falou tanto em rede social. Quando é que você volta para o conselho? Então, assim, onde é que as pessoas conseguem te encontrar para poder, de repente, tirar dúvida, né? A gente tem muito isso de tirar dúvida, mas, enfim, fala um pouquinho onde é que as pessoas conseguem te encontrar, falar contigo. Eu estou no Instagram, né, que é meu nome, Clara Germana, @Clara Germana, e ainda no velho Facebook, né? Ainda no velho Facebook também, Clara Germana, né? Tem o meu WhatsApp, que o meu número continua mesmo, né? Desde 2000 e tanto, então continua. Ainda recebo muitas pedidos de dúvidas, né? Às vezes alguma ajuda, algum apoio. Eu sempre respondo todos, tá? Sempre eu procuro, se eu não puder atender, eu procuro um colega, né? Ou outra pessoa assim. Mas eu ainda continuo respondendo e atendendo todos os profissionais. É algo assim, Robson, que até as pessoas dizem que meus olhos brilham quando eu falo nisso. É algo que eu gosto de fazer, né? O trabalho que eu fiz, que foi feito no conselho, era algo que eu fazia por vontade. Não era porque eu era presidente e tinha que fazer isso. Não, é porque eu gostava daquilo ali. Tanto que eu deixei, inclusive, um pouco de lado, né, a minha empresa na época e me dediquei de corpo e alma, porque eu realmente gostava e gosto, tá? Não vou mentir para vocês. Eu adoro aquele movimento com os estudantes, né? De você, por exemplo, quando a gente estava hoje lá na Câmara Municipal de Maracanaú e eu vendo você receber, né, a premiação, alguns profissionais receberem ali. Então, eu fiquei orgulhosa, né? Eu estava orgulhosa, eu digo, poxa vida, né? Tá recebendo isso, o Joaquim, né? O Joaquim, ele foi uma pessoa, vou dar um exemplo aqui dele, eu acho que ele vai permitir isso, mas eu estive numa reunião em Maracanaú, muitos anos, e ele estava nessa reunião. E aí ele estava pronto para não concluir mais a empresa, na empresa ele não queria mais. Quando terminou a reunião, ele chamou e disse, olha, dona Clara, depois do que a gente conversou nessa reunião, eu vou colocar minha empresa para frente. E aí ele colocou, foi exatamente na época que ele falou, de 2014, foi exatamente quando eu estava na presidência, e ele colocou a empresa dele. E tá aí, de vento e polpa, né, na empresa dele. Então, assim, eu fico orgulhosa. Poxa vida, eu consegui colocar uma semente ali, né, naquela pessoa, naquele ser humano, para ele ser o que está sendo hoje. Então, eu gosto muito, tá? Mas a gente tem que ir moldando, né, freando as nossas ações, porque a gente também, infelizmente, não pode abarcar o mundo, né? Não dá. Mas é assim. Legal. Pessoal, em breve nós estaremos disponibilizando esse episódio, né, para você. E a Clara, lá a gente vai estar disponibilizando aqui os canais, podem procurar lá no Instagram e no Facebook. Também no canal da Constantino Contabilidade você vai encontrar muito mais conteúdos como esse, né? Talvez não tão bom quanto esse, mas vai ter mais conteúdo também como esse, tá? Clara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito bom. Já estou aqui planejando marcar o próximo para a gente falar um pouco mais. Acho que a gente falou um pouco sobre gestão pública e sobre prestação de contas eleitorais, né? Que é algo que a gente pode até mais para frente. Nós vamos fazer, pessoal, só adiantando aqui, dando um pouquinho de vai acontecer no canal da Constantino Contabilidade e no podcast do Seu Negócio. Nós vamos fazer uma série de programas já com os pré-candidatos e candidatos a vereadores de alguns municípios, né? E a gente vai falar um pouco sobre os projetos, sobre o que eles vão falar e também, né, se você tiver essa disponibilidade, falar um pouco sobre essa prestação de contas, como é que faz. Eu não trabalho com contabilidade pública, mas 2 colegas me procuraram para ajustar a prestação de contas, até agradecer o nosso amigo Mano Cruz, que deu esse apoio aí, porque procuraram de última hora para regularizar, né? Porque ele se candidata, aí chega finalmente não faz prestação de conta e fica lá enlouquecido. Exatamente. Então, estou aqui planejando quando é que vai ser o próximo para a gente falar um pouco sobre isso, tá? Para a gente conversar um pouco mais. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, Constantino Contabilidade, Robson Constantino Oficial, Clara Germana, tá? E o podcast O Seu Negócio está lá no canal do YouTube da Constantino Contabilidade. Valeu, pessoal, até mais.